Bom dia, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês, com o time da CERT, representando a CERT como parceiro implementador do selo Unicef. Agradecer a presença aqui da Eulália, da Claudéia, da equipe da CERT que está aqui conosco, a Keile, que entrou há pouco. Muito obrigada, gente, por todo o apoio. Agradecer a presença de vocês, para a gente falar de um tema tão importante, tão urgente e tão necessário, né, que é a prevenção e resposta às violências. Eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Catiusca, é um nome bem diferente. Depois da intimidade, todo mundo começa a me chamar de Cati, fica mais fácil. Eu sou a Catiusca, eu sou assistente social, eu componho a equipe da SENT há pouco mais de um mês, e estou responsável, claro, né, com uma interação com todos os resultados sistêmicos, mas com uma responsabilidade maior com o resultado sistêmico 6, que é a prevenção e resposta às violências. Eu sou assistente social por formação, e sou pernambucana, recifense, estou em Recife, mas tenho uma trajetória na área da assistência há um bom tempo, e fui coordenadora estadual do Criança Feliz, aqui no estado de Pernambuco, conheço alguns municípios, algumas unidades, está sendo um prazer fazer parte dessa equipe maravilhosa e tratar de uma que é tão urgente, tão importante. Tá? Então, vai ser um prazer, essa manhã, conversarmos um pouco sobre as estratégias e as intervenções que são importantes para a prevenção e para a resposta às violências. Fiquem à vontade para interagir no chat, que aí, à medida da apresentação, vocês podem também colocar algumas dúvidas, e aí o time também está bem atento para que, no final, a gente possa esclarecer alguns pontos. Então, obrigada, gente. A Eulália, a Claudéia, querem falar alguma coisa? E aí a gente está Bom com dia, minha gente. Coisa boa, né? Estar aqui com todo mundo. Para quem não me conhece, também eu sou Eulália, né? Já estou na SET, já tem aí uns 4 meses, já tive a oportunidade de encontrar muita gente bonita aí pessoalmente, né? Já identificar vocês pelo rosto, pelo nome, isso é muito bom. A gente vai tratar de um tema muito importante, né? Como a Catiusca falou, e aí a gente vem num processo, né, acelerado de muitas entregas até dezembro, mas estamos juntos nesse apoio, nesse fortalecimento. Em nome também da nossa coordenadora Graça Lima, nós queremos agradecer a presença de todos os municípios aqui presentes, a equipe da CERT, né? E aí vamos embora, que tem muita coisa para a gente conversar hoje. a Claudéia, fique à vontade de falar também, querida. Oi, gente. Então, estou aqui, rente com todos vocês, no que precisarem. Algumas pessoas estão dizendo que o áudio está ruim, tá? Eita. Mas eu estou ouvindo bem. Então, eu não sei. Para mim, o áudio está ótimo. Estou ouvindo vocês bem. Eu não sei se é. Ó, a Cláudia também está sinalizando. Então, às vezes, gente, desliga, né? Ou volta novamente para a sala, desliga o computador e retoma. Porque às vezes pode ser alguma coisa de conexão. A minha está ótima, estou ouvindo vocês super bem. Então é isso, gente. Vamos embora, que o selo está finalizando. Estamos na contagem regressiva. E aí, quanto mais se aproxima do final do selo, mais a gente quer intensificar esse apoio da instituição ACERT, desses especialistas com os municípios, porque a gente não aceita ninguém sem receber certificado do selo Unicef lá em 2024. Então, vamos acordar, vamos correr, porque se a gente cochilar, o cachimbo cai. Beijo, vamos lá. Obrigada, querida, obrigada. Então, vamos embora. Eu vou colocar sempre o microfone assim, mais pertinho, para poder garantir a escuta para todo mundo, tá bom? Por favor, Eulália, você pode colocar a apresentação. E como eu disse, né, fiquem à vontade, tá? Para interagir no chat. Por favor, Eulália. Então, todo mundo consegue visualizar? Bom, sim. Obrigada. Pronto. Como eu falei para vocês, o resultado sistêmico 6 é um resultado que trata da prevenção e resposta às violências. E aí as violências são muito facetadas, né? As violências, elas acabam se concretizando, e muito no território,
às vezes, muitas vezes, pela ausência das políticas públicas, pela falta de apoio às famílias, pela não compreensão do que de fato é violência, muitas vezes pelo desconhecimento das legislações. Então, a gente está aqui para trazer, né, alguns insumos, alguns materiais que vão dar todo o aporte, né, todo o apoio às equipes municipais sobre a prevenção e resposta às violências. Então, por favor, Laila, pode passar. O que é que a gente considera, por que é tão importante, né, promover as ações e as campanhas? Por que, no Ser Unicef, nós trazemos de uma forma muito forte as campanhas e as ações de prevenção e resposta à violência? Primeiro, porque nós sabemos que há um alto índice de violência contra crianças e adolescentes. Muitas vezes por um ciclo geracional de violência, que a gente sabe que existe. Todo mundo ouviu, está escutando? Se Cláudia fez assim, está ouvindo? Está ouvindo, Cláudia? Muitas vezes, para reduzir esse índice de violência, que a gente sabe que há um ciclo geracional, né, de violência, às vezes a mãe e o pai que apanhou, ele vai reproduzir isso aos filhos, e a gente precisa quebrar esse ciclo. Por desconhecimento, como eu falei, né, da violência institucional, que muitas vezes acontece, e a gente precisa conhecer esses vários tipos de violência, para subsidiar também a implementação da lei, a 13.431 de 2017, que é a Lei da Escuta Protegida, e essa lei, ela traz, tipifica as violências, a violência psicológica, a violência sexual, a violência institucional. Então, a gente precisa ler, a gente precisa estudar, se apropriar de quais são as violências. E também para promover a atuação do sistema de garantia de direitos, né, de uma forma coordenada, de uma forma intersetorial e sistemática. Não dá para pensar numa prevenção às violências, primeiro sem saber o que é a violência, e depois sem saber como atuar nas respostas a essas violências. Então, o sistema de garantia de direitos, ele existe. Oi, Elália. Já quem está sem o fone, Sem o mas está fone. dizendo que o teu som está bem com ruído. Com ruído. Abafado. Deixa eu tentar aqui, peraí. Deixa eu tirar, tá? Só um minutinho. Tá. Só um minuto. Vamos tentar, né, gente? Sem fone, para ver se funciona melhor. Melhorou? Melhorou para vocês? Deixa o pessoal interagir aqui no chat. Não, né? Eu não consigo. Para mim também tá bom o som, Pedro. Para mim também. Para mim também tá bom, mas aí eu não sei. Ele fica um pouco abafado, mas eu consigo ouvir. Melhorou, estou botando bem pertinho assim, ó. Pronto, você bota bem pertinho o microfone, Cátia, porque aí qualquer coisa, a gravação fica aqui no canal da Sete, e a gente, onde não entendeu, a gente retoma a gravação para entender, tá? Pronto. E eu estou num computador, que ele tem uma tela maior, então eu acabei optando por ele, para ver melhor aqui a apresentação, mas qualquer coisa que você... Melhorou. O pessoal está dizendo que melhorou. Que coisa boa, coisa boa. Pronto, eu vou botar bem pertinho assim, tá? Então, só para retomar, por que é importante nós promovermos essas ações e essas campanhas de prevenção e resposta às violências? Primeiro, porque a gente precisa quebrar esse ciclo, né, que muitas vezes é geracional da violência, para reduzir o índice, né, de violência contra crianças, para subsidiar a implementação da lei, para promover a atuação do sistema de garantia de direitos, e a gente precisa entender quem é que compõe o sistema de garantia de direitos. Eu estou no CRAS, eu estou no CREAS, eu faço parte desse sistema? Eu faço parte desse sistema, sim. À medida que eu promovo a ação, que eu penso estrategicamente para prevenir a violência, eu faço parte de um sistema de garantia de direitos. Né? E essa atuação ela precisa acontecer de forma coordenada, intersetorial e sistemática. O que é isso? Eu preciso ter um nível de organização, que a gente chama de governança, né? Um nível de organização dentro do território, para que as ações elas não se sobreponham. Eu não posso estar na assistência, fazendo uma atividade, que a educação, sem conversar comigo, vai fazer também, porque a família no território é a mesma.
Então, se eu não tenho uma atuação coordenada intersetorial, o que é isso? O que o meu trabalho faz, que complementa o trabalho do outro e que vai dar resposta a essas violências. Então, pensar estrategicamente e de forma sistemática, ou seja, que tem uma constância. Eu vou pensar em ações para o mês de maio, mas eu vou pensar que essa ação do mês de maio ela vai repercutir para todo o ano. Então, tudo isso, a gente precisa estar atento a promover as ações e campanhas pensando em toda essa lógica. Então, a disseminação é outra coisa, a disseminação das estratégias de enfrentamento e dessa articulação entre os órgãos do sistema de garantias, ela demonstra o compromisso e o engajamento dos atores da rede. À medida que eu componho o CRAS, que eu componho o CREAS, que eu estou dentro da unidade básica de saúde, que eu faço parte de uma escola e que eu penso em ações estratégicas e que eu faço toda essa articulação dentro do território, isso mostra todo o compromisso da gestão, todo o compromisso do profissional com essas respostas e com a prevenção das violências. Tá? Então, primeiro, por que é importante? Porque a gente tem uma responsabilidade enquanto agente social, uma responsabilidade enquanto profissional do sistema de garantia de direitos para cumprir também o que está na lei. Né? Vamos passar, Eulália. Tá melhor o áudio? Melhorou? Vou passar, tá? E aí? E como é que eu faço isso? Como é que eu realizo essas ações? De que forma eu posso trazer para dentro do território e conversar com os pares sobre essas ações? Bom, primeiro a gente precisa pensar tudo o que é, né? É tudo o que nós fazemos ou o que deixamos de fazer a fim de evitar os danos físicos, sexuais, morais e psicológicos. Tudo isso faz parte de uma atuação e um entendimento do que é prevenção e de que forma a gente pode também promover essas respostas. A prevenção, fica à vontade, Elaine, para falar? Ainda estão falando do áudio, dizendo Eita. que talvez se tirar o fone, melhore um pouco. É porque esse meu computador, se eu tiro o fone, eu não escuto ninguém. Sim. Ele é ligado, ele não Talvez você falando fora do fone, aí quando for para interagir, você põe o fone para ouvir. O que é que você acha? Quando eu falo sem o fone, todo mundo escuta? Eu Porque, escuto, baixo, mas escuto. porque esse meu PC, ele não tem microfone. Eu tenho que colocar o fone aqui para poder falar. Ela não pode tirar, Sim. Eulália, ela tem que ficar, porque tanto para falar quanto para escutar, ela tem que estar com esse interruptorzinho aí. Isso. Mas assim, Claudeia está ouvindo bem, né? Eu estou. Algumas pessoas também. O que vocês não entenderem, porque está passando aqui os slides, podem colocar no chat. Que aí a gente vai depois tirando as dúvidas. Pode ser assim? Tá. Tá? O pessoal está dizendo que o som está meio que abafado. Abafado, né? Eu vou tentar, falando assim, será que realmente eu não consigo mais do que isso, assim, eu consigo só até assim. Pedir um esforço também para que todo mundo acompanhe o slide, tá? Porque ela está falando, você está lendo ali, aí onde bater a dúvida, você pergunta. Desculpa, gente, eu não esperava que pudesse acontecer isso. Mas eu estou à disposição também para outros momentos, tá? Para a gente conversar. A prevenção, gente, ela deve andar sempre lado a lado com a resposta. Quando a gente pensa em ações de prevenção, eu vou realizar uma ação ou uma campanha no maio, que a gente chama o maio laranja, né? Uma ação contra o abuso e exploração sexual, contra crianças e adolescentes. Essa prevenção, ela precisa pensar também qual a resposta que eu vou proporcionar com essa ação, com essa campanha que eu vou realizar. E a articulação, como eu falei, dos atores do território com o planejamento, com a elaboração e com a implementação de ações conjuntas, tá? Então, está muito ruim, a minha gente. Rejane está fazendo assim, a bichinha. Está ouvindo? Está ouvindo, Rejane? Faz assim, joinha, só para saber. Está ouvindo?
estou preocupada com isso. Mas qualquer coisa, tem equipe aqui da SERT, qualquer coisa, tira a dúvida também com vocês. Deram uma sugestão também no chat, que talvez seja você entrar pelo celular, né? E aí o áudio sai pelo teu celular. Tá. Deixa eu ver. Então, deixa eu sair daqui. Eu vou sair daqui e entro pelo celular. Não, você vai ficar aí, só que você vai entrar também pelo celular. E o teu áudio vai sair pelo celular e a imagem no computador. Entendi. Deixa eu pegar aqui meu celular, então. Só um minuto. Tá. Enquanto ela faz isso, né, Eulália, a gente pode ir pedindo para que os participantes assinem a lista de presença que está aí no chat, né, que ela vai precisar aí de uns minutinhos. Isso. Aí vocês vão preenchendo, gente, que é coisa de 5 minutinhos ela entra. E tem um pessoal dizendo que não está conseguindo acesso ao link da lista de presença, mas eu já troquei e abro, e ele abre normal. Deixa eu clicar aqui para ver. No meu. O meu está normalíssimo também. Pronto, para mim abre normal. Para mim também. Eu não sei o que está acontecendo, Lucas, porque abre normal. Não sei se mais alguém está sem conseguir abrir. Cliquei agora também. Pronto, minha gente. Vocês estão me ouvindo? Eita! Pronto. Olha aí. Agora eu consigo ver aqui a imagem e consigo... uma festa aqui no chat, uma festa. Eita, aí, até eu estou soltando aí fogos. Tô vendo. Desculpa, minha gente, desculpa, tá? Esse momento, assim, de tecnologia. Normal, super normal. Bom, como eu estava falando para vocês, Kaline, linda, conheço Kaline de Alagoas. Como eu estava falando para vocês, a gente precisa pensar em ações. Por que é importante? Porque a gente precisa fortalecer o SGD. Oi, meu amor. Precisa fortalecer o SGD. A gente precisa implementar a lei 13431, né, que é a lei da escuta protegida, e precisa fazer isso de forma coordenada, precisa fazer isso de forma articulada, pensando quais são as respostas que nós vamos ter com todas as ações que a gente planejar. Então, quando a gente pensa como realizar essa prevenção às violências, primeiro a gente precisa entender o que é violência, né? Na lei tem uma tipificação de quais são as violências, né? A violência sexual, a violência institucional, a violência física. Então, a gente precisa entender quais são. E aí, à medida que a gente entende, a gente começa a elaborar de forma articulada, coordenada, quais são as ações diante do nosso cenário, né, diante do contexto onde nós estamos, quais são as ações que precisamos realizar. Não é de forma aleatória, a gente não pode pensar em temas específicos por conta de datas específicas, mas sim que essas datas elas tenham uma repercussão para dentro do território e para as famílias e para as pessoas, a sociedade em geral. Então, é pensar sempre de uma forma articulada, organizada e sistemática, né? E quando a gente fala de articulação, a gente pensa na intersetorialidade, que é uma palavrinha que todo mundo conhece, mas que na prática é muito difícil de executar, né? A intersetorialidade, ela só acontece quando realmente os setores, eles conseguem conversar entre si, conseguem fazer com que as ações se complementem, e aí sim a gente consegue essa tão famosa intersetorialidade. Pode passar, por favor, Eulália. E aí a gente traz para vocês como realizar essa prevenção. Tem várias formas. A gente trouxe aqui alguns pontos e que vocês já conhecem e vocês já realizam. Reconhecer sempre que essa violência ela existe, né, que ela é um problema e que a partir dela a gente precisa elaborar estratégias de intervenção, mas não é sozinho, a assistência não vai resolver só, a saúde não vai resolver só, a educação não vai resolver só. Por isso que tem que ser de forma articulada, né? Desenvolver um programa de educação sobre violência, a educação perpassa também as ações que a assistência realiza, perpassa as ações que a saúde realiza. Então, pensar sempre dessa forma articulada. Realizar trabalhos preventivos com os pais e cuidadores. Então, escutar também. Quando a gente fala do trabalho social com famílias, né, a gente precisa sempre pensar nesse com. É sempre com as famílias. De que forma, junto com essas famílias, a gente vai trazer estratégias para que as próprias famílias se sintam apoiadas. Então, realizar trabalhos preventivos com esses pais e com os cuidadores,
criar um ambiente de inclusão de crianças e adolescentes invisibilizados, então, negros, indígenas, crianças com deficiência e os grupos que a gente chama grupos de minorias. A gente precisa pensar em estratégias de inclusão dessas pessoas. Existe um programa aí na assistência, quem é da assistência sabe muito, que é o BPC na Escola, né? Esse programa, ele tem uma estratégia de acesso e permanência na escola. Então, quando a gente pensa em estratégias para dentro desse programa e de outros, a gente está, sim, promovendo e prevenindo algumas violências. Agir contra essa desigualdade de gênero e racismo, que é muito forte, né, em todas as esferas da vida, e que isso, e aí quando a gente fala também para a criança, principalmente, isso repercute para uma vida toda. Então, pensar em estratégias de combate, né, à desigualdade de gênero e racismo, promover mudanças físicas, para modificar os ambientes que são inseguros. Então, tem ambientes que realmente traz para a criança e para o adolescente uma insegurança, e isso, sim, pode causar a violência e a violação de direitos. E aí eu posso trazer para vocês alguns exemplos de espaços protegidos. Então, principalmente no ambiente escolar, quando a gestora escolar, ela pensa no ambiente, ela precisa pensar num ambiente que proteja também as crianças. Garantir estruturas legais, né, que proíbam as violências contra a criança e o adolescente e o acesso aos serviços. Então, e aí no próprio município pode-se criar o decreto, portarias, normativas que garantam, né, a essa criança e a esse adolescente estruturas legais que vão coibir também as violências. Então, são estratégias e são ações de intervenção que previne e também responde às violências, né, dentro do território e nos municípios. Tá? Pode passar, Eulália, por favor. E aí, gente, no selo Unicef, como uma articulação, e o selo é uma estratégia que traz, né, uma possibilidade imensa, né, para que o município ele consiga materializar essas ações. No selo se dá várias proposições de atividades. Dentre elas, a gente trouxe aqui, realização de oficinas nas escolas, para abordar a prevenção da violência e elaborar as ações ou campanhas, né, sobre o tema. E aí é muito importante, eu estou aqui respondendo um resultado sistêmico específico, que é prevenção e resposta às violências. Mas eu tenho uma interface muito grande nessa prevenção e resposta com a educação, com o resultado sistêmico 2, com a educação que protege. Eu tenho também uma articulação quando a gente fala de proteção social dentro do resultado sistêmico 7. Então, todas as ações e todos os resultados, eles acabam, de certa forma, se intercalando. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em oficinas nas escolas, a gente também está utilizando de uma estratégia que vai responder ao resultado sistêmico 2, que é a educação que protege. Então, essas ações que são estratégicas, elas também trazem para o município a possibilidade de pensar em resposta, e aí para dentro do selo Unicef, em resposta que vai não só trazer uma qualidade de vida, né, para essas pessoas e essas famílias, como também vai fazer com que o município ele atue em várias frentes de atuação dentro do selo. Né? A realização de oficinas com profissionais da saúde. Então, quando a gente pensa em ações de prevenção à violência e de resposta às violências, a gente pode sim pensar em ações junto com a saúde, mas com o foco, claro, com o foco de prevenir algumas violências que a gente lembra, a gente precisa conhecê-las, saber que existem. E aí, à medida que a gente conhece, sabe, aí sim a gente consegue planejar, né, e realizar ações, no caso aqui que a gente está sugerindo, com profissionais da saúde. Outra coisa que é importantíssima, gente, nos municípios nós temos os NUCAs, que são os núcleos de cidadania dos adolescentes. Então, esses NUCAs, eles são espaços estratégicos de participação dos adolescentes. Os adolescentes, eles precisam participar de todo o planejamento, de todo o processo de implementação, eles precisam estar atentos às ações que são planejadas dentro do município, e é uma estratégia que aí, a partir do momento que o município ele começa a também ofertar formação para e pelos NUCAs,
vai fazer com que as ações que são planejadas e pensadas dentro do contexto municipal, elas tenham também uma visibilidade. Então, quando a gente pensa em prevenção e resposta, a gente precisa pensar em prevenção e resposta também para fora. Para dentro, né, porque os profissionais eles precisam também estar empoderados, né, do que são as violências e de forma a prevenir e responder, mas também para fora, para que a sociedade como um todo entenda quais são as estratégias existentes, quais são os canais de atendimento, quais são as áreas, né, que eles podem acessar. E que o sistema de garantia de direitos, lembrando sempre, né, o sistema de garantia de direitos, eles precisam também andar junto, lado a lado. Tá? E na assistência, a gente tem na assistência o PAIF e o serviço de convivência. O PAIF e o serviço de convivência são serviços. Então, se são serviços, são ações o quê? Continuadas. Então, inserir no PAIF e no serviço de convivência e preparar e pensar em oficinas com as famílias sobre prevenção da violência na primeira infância, com temas, né, como na primeira infância, parentalidade positiva, disciplina não punitiva, que é educar sem violência, que a gente tem uma campanha muito forte, né, da educação sem violência, é pensar para além também de uma resposta que vai focalizada num grupo específico. A gente acaba disseminando as ações e as estratégias para fora. Então, pensar nesses momentos com as famílias, com as pessoas, faz com que, de fato, tenha uma proporção maior às estratégias de intervenção, tá? Pode passar, Eulália, por favor. E aí, gente, o que é que a gente precisa fazer para realizar as 5 ações e campanhas? A gente precisa identificar, né, as situações de violência e de violação de direitos no município, e aí buscar os vários canais que tem no município para identificar, né, as violências e as violações, planejar e elaborar de forma conjunta, sempre de forma conjunta, as ações estratégicas para a prevenção das violências, e aí, nesse quesito, eu queria dar um ponto de atenção. O planejamento, a gente precisa envolver no planejamento toda a rede do sistema de garantias. Como eu falei antes, não dá para assistência colocar uma capa e sair como super-herói ou super-heroína no território, porque não vai conseguir responder a todas as ações ou todas as situações de violência no território. Precisa andar de mãos dadas com a educação, com a saúde, com a cultura, com outras estratégias a nível municipal, para que, de fato, a gente tenha uma resposta mais eficaz e pensando sempre nas ações que a gente está planejando. Outra coisa, a gente precisa disseminar essas ações para alcance não só dos agentes públicos, como também da sociedade em geral. À medida que a gente começa a disseminar, pensar estrategicamente que aquela ação, por exemplo, uma ação do abuso e exploração sexual, eu vou fazer uma caminhada, mas nessa caminhada, o que é que eu quero? Deixar muito claro qual é o objetivo. Nessa caminhada, eu quero disseminar para as pessoas o que é a violência, por que a gente está fazendo a caminhada, por que o abuso e exploração sexual ele surge. E aí, essa disseminação vai, sim, fazer e trazer todo o impacto para dentro também da esfera municipal. Tá? Pode passar, Eulália, por favor. Se eu estiver muito rápida, vocês avisam aqui no chat, tá? Utilizar sempre essas estratégias de disseminação, né, para alcance dos resultados. Então, a gente já percebeu em alguns, eu comecei já a ler, né, algumas ações e campanhas que os municípios começaram a elaborar, e aí a gente já percebeu que tem algumas estratégias que são muito válidas. Assim, a gente sabe da dificuldade também dentro do município, não é fácil, né, fazer com que a intersetorialidade ela aconteça, mas à medida que a gente traz argumentos que traz um resultado positivo para todos, é mais fácil a gente conseguir. E aí, uma estratégia de disseminação são os rádios, fazer panfletagens, cartazes e utilizar todos os canais de comunicação que são possíveis para que as pessoas entendam a importância de prevenir a violência e entendam a importância de responder a essas violências. Uma outra coisa é identificar e utilizar as oportunidades e ações existentes. Dentro do município já existe, eu vou pegar aqui um exemplo, sei lá, Gravatá. Tem um município, Gravatá é um município que já tem várias ações e intervenções.
Então, dentro do município, o que é que eu tenho? Quais são as estratégias que eu tenho? Quais são as intervenções? Então, aproveitar essas oportunidades. Por exemplo, o NUCA, tem o NUCA. Então, aproveitar essas oportunidades para que, de fato, a partir dessas oportunidades, a gente consiga fortalecer as ações já existentes. E uma outra coisa, e aí para o selo especificamente, é o registro dessas atividades no formulário de comprovação. O formulário, ele é um formulário simples, que traz informações básicas, mas que, se ele não for muito bem escrito, não vai traduzir para quem lê, né, como qualquer documento, não vai traduzir para quem lê o que, de fato, o município está fazendo. Uma outra coisa que eu acho que é importante é dizer aqui para vocês que tem algumas ações que são importantíssimas dentro do município. Por exemplo, a Semana do Bebê. A Semana do Bebê é uma ação, é um evento, é uma estratégia, né, de fazer com que o município e a sociedade em geral ela saiba quais são as ações e intervenções que o município vai atuar à frente da primeira infância, mas por si só não se configura como uma estratégia de prevenção e resposta às violências. Na Semana do Bebê, a gente não pode simplesmente colocar no formulário que a Semana do Bebê é uma ação de enfrentamento. Porque se eu não fizer uma interface que na Semana do Bebê eu estou trazendo a Semana do Bebê como exemplo, mas tem outros, que eu fiz alguma estratégia de intervenção para que, de fato, a gente consiga responder a essas violências, não se configura. E aí, quando você vai sistematizar e registrar, para quem lê, não vai conseguir perceber qual foi a estratégia que o município criou, pensou, elaborou, planejou para responder essa violência, as violências que foram identificadas, para responder e prevenir as violências que estão no entorno do município. Então, no formulário de comprovação, a gente pode até passar ele aqui, se todo mundo concordar, a gente passa aqui ele todo, e ver quais são os pontos que são importantes, para que deixe muito claro qual é a estratégia de intervenção. Uma outra coisa, que aí é um alerta sobre as ações e campanhas e o registro no formulário de comprovação. As 5 ações, elas devem ser realizadas, as ações de 2023, tá? Até 31 de dezembro, realizadas e sistematizadas. E aí, à medida que você realiza, sistematiza, você tem até essa data, até 31 de dezembro, para nos enviar na plataforma Crescendo Juntos. Então, precisa fazer esse movimento. Para quem não começou, quem não fez, e aí eu já registro que tem realmente um índice baixo ainda, né, de municípios que não reportaram na PCJ as ações de 2023, tá? Que finaliza agora em 31 de dezembro. E é como Claudeia disse, vamos cuidar, porque a gente está no final, e aí, como a gente está no final, a gente precisa... Realmente, eu sei que todo mundo está muito empenhado, né? E principalmente porque tem muita gente aqui e a gente sabe do compromisso. Então, está todo mundo muito empenhado, mas fazer e registrar bem, né? Registrar, mostrando qual foi a estratégia de prevenção, como foi o processo de articulação, de que forma, né, o município ele se organizou para realizar essas ações. Então, vamos correr, gente, vamos cuidar, como diz aqui no Nordeste, para a gente meter bronca e fazer bonito, né, e registrar tudo. Pode passar, Eulália, por favor. E aí eu trago alguns pontos de atenção, gente. As ações e campanhas, elas precisam ser sempre de temas diferentes. O que é que a gente percebe? A gente não consegue, muitas vezes, visualizar na PCJ. Um exemplo, eu fiz uma ação específica de prevenção à violência relacionada, por exemplo, à lei Menino Bernardo, a lei que fala da punição e do castigo, e eu fiz uma ação de prevenção, fiz algumas oficinas, aí no outro formulário eu repito essa ação, no outro formulário eu repito essa ação. E aí, para o selo Unicef, é importante que o município pense em 5 campanhas, em 5 ações, de forma diferenciada, sempre lembrando quais são as violências tipificadas na lei 13431. Então, olhar para essa lei, olhar para o que está tipificado, olhar para dentro do território, de quais são as violências, e à medida que pensarmos
como serão realizadas as intervenções e as ações e as campanhas, a gente sistematizar, colocar em cada formulário, um formulário para cada ação, lembrando que tem vários temas que podem ser trabalhados, o trabalho infantil, que é uma forma, né, e aí as ações de intervenção para prevenir e responder a esse tipo de violência, né, porque a gente sabe da exposição da criança e do adolescente quando está no trabalho infantil, tem várias estratégias de registro e de prevenção e resposta a essas violências, mas não dá para colocar a mesma ação nos vários formulários, tá? Isso a gente vem percebendo em alguns. Campanhas com temas, por exemplo, gravidez na adolescência, uso abusivo ao álcool e outras drogas, violência contra as mulheres, suicídio, entre outros, que por si só traz uma carga, né, muito pesada na discussão, ela precisa estar sempre associada e atrelada a uma violência ou o que a gente vai fazer para prevenir a violência. Quando eu falo assim, o suicídio, o que é que ocasionou? Qual foi a causa? Qual foi que resultou do suicídio? O que é que fez com que, no meu município, eu perceba um alto índice, eu espero que isso não aconteça em nenhum, mas que eu perceba um alto índice de suicídio. Então, é essa causa que a gente precisa estar atento, e é nessas causas, ou nessa, que a gente vai precisar atuar para prevenir. Tá? Então, quando a gente fala em ações e campanhas de prevenção, é pensar na causa e no efeito que essa causa ela vai trazer. Então, eu não vou colocar uma ação de resposta ao suicídio se eu não sei qual é a causa que gerou esse suicídio. Eu vou pensar na estratégia de prevenção para que esse suicídio não aconteça. Mas, para isso, eu preciso saber o que foi que gerou. E aí, sim, eu vou pensar estrategicamente e elaborar alguma ação e intervenção nesse sentido, tá? Uma outra coisa, a gente tem recebido algumas informações de que não sabe, assim, que é registro direto e registro indireto. Se eu faço uma ação, um exemplo, de oficinas com famílias, aquele quantitativo, porque no formulário tem, né, uma tabela onde vocês vão colocar o quantitativo. Naquele formulário, você vai olhar para o registro direto, é o público que naquele momento que você realiza a ação, você percebe e identifica quantas pessoas foram impactadas, atingidas e que realmente escutaram ou participaram desse momento. De forma indireta, é alcance, como, por exemplo, um profissional ou, por exemplo, dentro do NUCA, os adolescentes, a gente vai realizar um processo de formação com esses adolescentes e eles vão disseminar essa informação. Eles vão ser multiplicadores da ação. E aí, sim, essa multiplicação da ação é um número indireto. Eu não estou fazendo uma ação diretamente, mas o número indireto dessa ação, ela precisa ser registrada. O adolescente, ele vai para a escola, e na escola ele vai fazer uma palestra para 50 ou 100 pessoas. Esse número de 50 a 100, que não diretamente eu estou executando, é um número indireto, porque a minha ação, ela resultou isso. Tá? Então, é importante também deixar isso claro, porque muitas vezes acaba não ficando claro no registro do formulário. O que é que a gente percebe? O número direto, muitas vezes, é até menor ou maior do que o indireto. E que, pela lógica, se a gente faz uma ação de intervenção direta, esse número ele vai ser muitas vezes menor, porque de forma indireta eu tenho rede social, que pode impactar, eu tenho WhatsApp, que pode impactar. Aqui a gente tem o quê? 66 pessoas que, de forma direta, estão participando desse momento. O que, por exemplo, Kaline vai fazer, eu peguei Kaline porque eu vi a última pessoa aqui falando, Kaline vai fazer em Alagoas, é o número indireto dessa ação que a gente está fazendo hoje. Então, o Kaline vai dizer, esse momento de agora, eu vou pegar esse material e vou fazer um momento formativo com a minha equipe. Esse é o número indireto. Então, a gente precisa também estar atento a isso no formulário, tá? Eu acho que é isso. Passa, por favor, Eulália. Sim. Antes de a gente passar para o triunfo, eu falei de uma forma muito rápida, mas eu queria deixar claro aqui para vocês que a gente não para por aqui, né? Tem algumas perguntas, eu não acompanhei, porque eu estou
tanto no computador como aqui no celular. E se a gente puder fazer esse momento de tirar dúvidas, eu não sei se alguém está com a mão levantada, eu não consigo perceber. E se tem alguma pergunta, a gente pode tirar agora. E tem 2 momentos. Um momento que é de passar o formulário, que a gente pode passar, e um outro que a gente vai, sim, fazer um momento de escuta, e a gente vai ter a participação muito importante da experiência de triunfo, que vai trazer para a gente como foi o momento lá de articulação, para a gente escutar de um par, né, de um par nosso, de uma pessoa que está dentro do município, como é que ela criou as estratégias, e a Rosilene vai fazer esse momento. Então, o que é que a gente pode fazer agora? Tem perguntas? A gente já tira. Tem uma pergunta no chat, que eu acho que é bem importante de responder, né? E Juliara pergunta, no caso, violência contra a mulher e as campanhas e ações do Agosto Lilás contam como ação? Pois é, foi ótima pergunta, Juliara. Essa ação da campanha e a violência contra a mulher, ela vai, como a própria ação está dizendo, né? É uma violência que foi praticada à mulher, né? Claro que o que vai ocasionar dessa violência contra a mulher, e aí, infelizmente, a gente tem relatos, né? A gente tem números que mostram um alto índice de feminicídio em alguns estados. Isso vai trazer para a criança e para o adolescente uma repercussão enorme na vida, no desenvolvimento, principalmente a criança na primeira infância, no desenvolvimento dessa criança. O que é que a gente vai fazer? Não é reportar a ação da violência contra a mulher, mas é associar o que é que essa violência pode ocasionar na vida da criança e do adolescente. Eu não vou colocar no formulário que a ação de prevenção é da violência contra a mulher, mas sim de que forma essa violência contra a mulher ela pode sim ocasionar danos, né, para o desenvolvimento da criança, para o desenvolvimento do adolescente, e que sim gera violência também para essa criança, para esse adolescente. Então, precisa pensar que não é uma ação, é como a gente colocou aqui, a gravidez na adolescência. Não é a ação de prevenção da gravidez na adolescência. É o que ocasiona, o que gera nessa adolescente de violência. Lembrando que quando a gente fala das 5 ações e das campanhas, a gente está falando de prevenção e resposta às violências contra crianças e adolescentes. Então, a violência contra a mulher, ela pode, sim, ocasionar. Então, é associar sempre. Eu posso reportar isso, mas fazendo sempre associação de qual o dano e o que é que a gente está fazendo a nível municipal para prevenir e responder a essa violência que atinge a criança e o adolescente. Eu não sei se eu te respondi, Juliara, mas é um pouco isso, tá? E isso serve para violência contra a mulher, isso serve quando a gente colocou aqui, ó, gravidez na adolescência, isso serve para o alcoolismo, né, o uso abusivo do álcool e outras drogas, que a gente sabe que sim, vai ocasionar, mas o tema em si, ele não vai ser uma campanha que a gente vai reportar e registrar para que, de fato, ela seja uma prevenção e resposta à violência contra crianças e adolescentes, tá? Eu acho que tem mais alguma? Não, por enquanto não, mas foi contemplada. Ela interagiu de novo aqui no chat, dizendo que ótimo, trabalhamos muito com a família, este mês de agosto o assunto. Pronto. E a gente está de mãos dadas, porque a gente sabe que são temas muito delicados, né, e que acaba realmente trazendo para os profissionais, e a gente sabe como é delicado, gente, tratar de temas assim, de como prevenir, de como responder, e que a gente precisa muito apoio. O sistema de garantia de direitos, eu costumo falar que a rede, ela só funciona se ela balançar. Se essa rede não balança, não tem como. Se não tiver uma interação, não tiver uma junção de forças, não tiver o objetivo comum, a gente não vai conseguir responder, a gente não vai conseguir prevenir. E aí, não adianta só colocar no papel o que estrategicamente a assistência está fazendo, o que estrategicamente a educação está fazendo, o que estrategicamente a saúde está fazendo. É sentar todo mundo e pensar juntando as forças. Tá? Eu queria sugerir a gente passar o formulário, Eulália, antes de passar para Triunfo, pode ser? Pode que ser. Aí a gente passa um pouco. Compartilhamento e botar o outro, tá? Tá. Não sei se eu falei rápido, mas eu me empolgo, porque eu tenho uma militância também, né, na área, então eu acho que é importante a gente também trazer esse brilho no olho, né, quando a gente quer fazer alguma coisa, e quando a gente trata de um tema tão importante.
Todo mundo está vendo o formulário? Eu vou olhar aqui pelo meu computador, talvez eu não olhe. Eu consigo. Ó, o formulário, ele traz o município e o estado, traz a data de ação, de comunicação e sensibilização. Então, a gente precisa deixar muito claro quando a ação foi realizada, o tipo de ação, né, de comunicação e sensibilização, e aí aqui a gente traz alguns exemplos, as oficinas em escolas, e aí explicar também para quem, com quem. Então, aqui tem com agentes de saúde ou com CRAs e CREAs, formação entre pares nos NUCAS, as campanhas municipais. Então, a gente precisa deixar muito claro qual foi a ação e com quem nós realizamos essa ação. Qual foi o objetivo da ação de comunicação e sensibilização? Precisa deixar claro. Não, a gente vai fazer uma campanha de prevenção contra a violência contra crianças e adolescentes numa determinada área da educação. Então, preciso deixar claro qual é o objetivo dessa ação, por que eu estou fazendo essa ação. O título da ação, muitas vezes, na campanha, a gente cria, né, um título que faz e dá, isso é marketing, né? Faz toda uma diferença quando a gente olha para um título e chama a atenção, né, da sociedade em geral. O órgão, a entidade, o ator responsável por organizar essa ação. É importante colocar quem é que está promovendo, se vai ser, por exemplo, assistência, saúde e educação, colocar os 3, quem é que vai ficar responsável, isso faz parte do planejamento, e aí o planejamento é importantíssimo em todo o processo. Eu não posso pensar numa caminhada de um dia para a noite. Eu preciso pensar numa caminhada de prevenção e de sensibilização da sociedade, fazendo um planejamento prévio. Então, colocar isso muito bem detalhado no formulário, porque a gente que vai ler, a gente vai entender, e todo mundo que pegar vai entender. Pode passar, por favor, Eulália. Não, pode subir um pouquinho. Pronto, quantas pessoas foram alcançadas pela ação, que é aquela discussão muito do número direto, indireto, quantos homens, quantas mulheres, quantas crianças e adolescentes, tanto no alcance direto como no alcance indireto, e quais foram os resultados alcançados e as lições aprendidas. O que é que, de fato, quando a gente termina uma ação que dá aquele alívio, poxa, a gente fez, o que é que a gente conseguiu aprender? De que forma a gente pode até melhorar em um determinado momento. Então, pensar de que forma a gente vai mudar algumas rotas, né, no percurso, ou se não precisa mudar, chamar outros atores. Então, é um momento também de avaliação. Né? Um momento, quando a gente fala dos resultados alcançados, é o que a gente, de acordo com o objetivo proposto, eu consegui alcançar esse resultado? O que é que eu aprendi com tudo isso? Eu aprendi que eu preciso fazer uma articulação com outras pessoas, e aí o formulário ele dá também a opção de outros comentários, né? Que aí no próprio formulário pode-se colocar comentários sobre a ação, algo que chamou a atenção, que pode servir até de exemplo para outros municípios, e isso traz uma qualidade, né, na execução. Por falar em qualidade, que é um ponto que eu não coloquei ali no slide, mas que é importante, no AVA do Unicef, nós temos os cursos, nós temos, quando Eulália voltar para o slide, a gente vai apresentar alguns materiais e recursos, nós temos cursos que vão qualificar as nossas ações e as nossas atividades. A gente precisa, e aí, novamente, é o planejamento. A gente precisa se planejar e ter uma estratégia de horário, porque no AVA a gente pode, né? São 30 horas, salvo engano, né, do curso, e nesse horário a gente precisa se organizar para fazer os cursos. Tem o curso da Lei da Escuta Protegida, tem o curso do CIPIA, tem vários outros que precisam ser acessados, e vai qualificar, sim, as estratégias de intervenção. Outra coisa, aqui no formulário, os anexos. Eita, Catiusca, eu posso colocar as fotos? Pode colocar as fotos que quiser, os registros, as atas, porque isso comprova também a ação, né? Concretamente, como é que aconteceu. Então, sim, pode colocar os arquivos, lista de presença, material de divulgação, as estratégias, botões, tudo que vocês quiserem, porque isso dá até um colorido, né? Quando a gente vê, fica tão bonito. Então, podem sim, fiquem à vontade. Eu não sei se tem alguma pergunta sobre o formulário, mas o formulário, ele está lá na PCJ. Para quem não fez ainda as ações de 2023, aqui a gente está fazendo um chamamento, todo mundo, a partir de hoje, vai fazer esse planejamento e vai organizar as ações.
para que a gente faça bem bonito, a gente não perca essa certificação, porque a gente precisa, né, enquanto município, nós estamos aqui apoiando sempre, né, para que todo mundo consiga realizar, não é fácil. E, claro, lá na apresentação novamente, Eulália, se você puder voltar, eu queria só mostrar os recursos necessários, tá? Porque aí eu falei do... Só para contribuir um pouco com essa Fica parte à do vontade. formulário, eu acho que o próprio formulário em si, ele se predispõe, né? Ele já chama o registro desde o planejamento da ação. Porque muitas vezes a gente coloca apenas a ação, o dia que aconteceu, né, a efetivação dela, um título rápido do que foi, número de pessoas direto ou indireto, e um monte de foto, né? Quando, na realidade, eu acho que agrega muito no quesito qualitativo, né, para a gente ver o alcance dessas ações, mesmo quando está lá relatorizado desde o planejamento, né, até a execução da ação. E aí eu acho que fica completo, né, o entendimento do município e esse processo mesmo, a gente compreende o alcance que teve, né, o quanto foi vivenciado por uma rede, o quanto foi vivenciado, como colocava, né, por todas as escolas, todos os espaços. Eu acho que isso precisa ser bem amplificado, né, desde o planejamento até a execução. E aí Juliara também contribui dizendo que as ações já foram feitas, só falta preencher o formulário. Pois vão cuidar, porque tem muita coisa para acontecer até 31/12, né? E aí, quanto mais a gente fizer essas formas de registro, a gente já vai adiantando para não deixar para os 45 do segundo tempo, né? No PCJ, assim, 31/12, 21h59. Não tem nenhuma pergunta no chat, porque a Catiusca arrasou. Não tem nenhuma pergunta. Coisa boa, Ninguém levantou a mão também ainda. Eu vou voltar para a apresentação. Tá. E aí, gente, a gente sabe quais são os desafios. Obrigada, Eulália, pela intervenção, foi ótimo. A gente sabe dos desafios, que são muitos, não é fácil, por mais que a gente tenha um conhecimento, a gente sabe da necessidade de realização, chamar essa rede para fazer junto não é fácil, mas estamos juntos e juntas e juntos, né, para poder fazer todo mundo de uma forma eficaz, né, que atenda, previne e responda às violências. Diga, meu amor, você quer falar, Eulália? Clodoaldo está pedindo o formulário no chat. Clodoaldo, o formulário, na realidade, ele encontra-se na PCJ, né, no resultado sistêmico 6, e aí vocês vão entrar lá na abinha de atividades, que são as 5 ações e campanhas que tem o segundo prazo. Não é a primeira que já estão postadas, é o segundo prazo, né? Baixa lá o mesmo formulário e preenche as ações referentes a 2023. Isso. Até que vocês têm acesso lá. Isso, exato. Aqui a gente trouxe para vocês, que eu sei que todo mundo sabe, está todo mundo ok com isso, mas a gente trouxe para reforçar os recursos disponíveis, né, no site do Unicef, no AVA, falei do curso, por favor, façam esse curso, eu fiz o curso, assim que eu entrei na Acerte, a primeira coisa da minha vida foi fazer esse curso, porque ele é maravilhoso, ele traz para a gente, assim, uma oportunidade de pensar estrategicamente, sabe, dentro do município. Organizem o tempo de vocês para fazer o curso, ele é muito bom. Os cursos, né, porque a gente tem aqui a comunidade escolar, tem o kit de comunicação, tem um documento norteador da lei do atendimento integrado, da escuta protegida, que a gente vem fazendo, né, os ciclos de formação, falamos sobre os fluxos, falamos sobre os comitês, e aí é importante estar sempre olhando esses materiais, o guia da escuta especializada, e aí tem um material de referência, que é do Crescer Sem Violência, que está no site do Unicef, né, que fala do que exploração é essa, que abuso é esse, que corpo é esse. Então, o Crescer Sem Violência também traz para a gente várias possibilidades que a gente pode traduzir concretamente dentro do município, né, com as famílias, com os profissionais. Então, utilizem esses recursos. O Unicef, ele dá toda uma possibilidade para que, de fato, a gente consiga fazer um trabalho de qualidade, né, no território. Eu acho que tem mais um outro, acho que não. Agora a gente vai passar a palavra para... tem o nosso canal, né, da Acerte, que tem o telefone e os nossos e-mails, né, para que, de fato, todo mundo entre em contato, e no Bolt também, né, nesse Bolt, a gente está disponível, tá?
fiquem à vontade. Mas agora a gente quer passar, volta só um pouquinho, Eulália, naquele slide da troca, isso. Nós convidamos o município de Triunfo, em Pernambuco, que vai trazer um pouco, a Rosilene está aqui, a Rosilene vai trazer um pouco como foi a experiência, né, Rosilene, da organização, da elaboração e de todo o processo, né, de planejamento, de articulação, de sistematização das informações, as estratégias para definir quais eram as ações. Então, Rosilene, vai ser um prazer lhe ouvir e pode ficar à vontade para falar agora, tá? Está liberado, tchau. Ok, bom dia, estão me ouvindo? Estamos sim, fique à vontade. Então, eu quero agradecer, né, em nome da ACERT, agradecer a Catiusca, que fez todo o contato comigo, né, a gente alinhou esses dias como seria esse momento, e dizer que é uma alegria para a gente, do município de Triunfo, partilhar um pouquinho daquilo que a gente vivencia na prática, na realização das campanhas de prevenção e resposta às violências, né, que é o nosso resultado sistêmico 6. Eu quero começar dizendo que o município de Triunfo, ele tem alguns diagnósticos, né, que foram realizados. O Conselho de Direitos realizou um diagnóstico sobre a situação da violência contra a criança e o adolescente, e a gente tem também uma entidade da sociedade civil organizada, bem atuante, que está na atuação na defesa e garantia de direitos, que é a ADESU Baixa Verde. A ADESU Baixa Verde é parceiro da gente e também tem diagnóstico nesta temática no município. Dizer também que hoje a gente tem uma parceria muito boa com o Ministério Público, né? Através do promotor, doutor Carlênio, que infelizmente está deixando o município e vai passar a atuar mais no município de Serra Talhada. Então, essa parceria que a gente tem com doutor Carlênio nos permite enxergar, né, mais além, no sentido de perceber que esta prevenção ela é necessária diariamente, anualmente. Então, ele sempre está chamando a rede, né? Esse ano ele já sentou com a rede, com o CRAS, com o CREAS, Conselho Tutelar, Conselho de Direitos, os gestores de assistência social, da saúde, o gestor da educação, no sentido de estar apontando para a gente o que ele tem recebido de demanda. Então, isso nos ajuda a alinhar o nosso plano de atuação no sentido de prevenir a violência. Então, ele sempre está acendendo luzes para a gente, no sentido de dizer, olha, eu estou recebendo essa demanda, como é que vocês estão trabalhando? Vocês precisam avançar nisso. Essa prevenção precisa ser constante, ela não pode se restringir somente ao 18 de maio. Então, essa parceria que a gente tem com o Ministério Público e esses diagnósticos têm nos ajudado a nortear as nossas campanhas de prevenção. Após essa fala, eu quero trazer 3 elementos importantes que Catiusca já falou aí, mas que eu reforço no sentido de que é a experiência da gente. É a questão do planejamento, né? A questão da intersetorialidade e a sistematização. Então, o segredo, né, está aí, nessas 3 palavrinhas. É importante planejar. Então, desde que a gente elaborou o plano de direitos da criança e do adolescente, fruto do primeiro Fórum Municipal, ficou claro para o governo, ficou claro para a sociedade civil organizada que as campanhas precisariam ser executadas, que há violências no município e que a gente precisa fazer este enfrentamento através das campanhas e das respostas. Então, ali, naquele momento que a gente sistematizou o plano, eu, enquanto articuladora do selo, eu reforcei muito e bati nessa tecla. A gente precisa realizar, ao longo desse período, tais campanhas. Então, bati tanto na tecla que esses dias eu recebi uma ligação de um conselheiro tutelar me cobrando, dizendo, olha, tal campanha a gente ainda não realizou. Quando é que a gente vai se reunir? Quando é que vocês vão articular a rede para que a gente possa estar realizando essa campanha? Então, já realizamos as campanhas em 2022, 2023 a gente precisa realizar só uma, já realizamos 4, aí comecei a sistematizar recentemente, né? Mas a gente tem todo o material, a gente tem todo o arquivo, a gente tem
as evidências, enfim. Só falta um pouquinho de tempo para que, de fato, a gente possa estar organizando e sistematizando todo esse material. Então, o planejamento é necessário. É importante se ter um cronograma. Não é possível realizar uma campanha no imaginário. Olha, saúde, tu faz isso, educação vai fazer isso, o CRAS vai fazer tal ação, serviço de convivência vai puxar isso, não. A gente precisa realmente ter cronogramas, ter um plano, né, alinhado, né, para que a gente realize. E a gente tem essa prática, né? Através da intersetorialidade, a gente costuma reunir toda a rede do Sistema de Garantia de Direitos para planejar as campanhas. Então, a gente chama todo mundo para o centro, né, para planejar. Geralmente, no município de Triunfo, a campanha do Maio à Laranja, e do Trabalho Infantil, a gente tem uma prática do CREAS puxar essas campanhas, em parceria com o Conselho de Direitos, em parceria com o Conselho Tutelar, em parceria com escolas, em parceria com os serviços da própria assistência social. Então, geralmente, as campanhas Maio Laranja e Trabalho Infantil, é o CREAS que está à frente. Não é o CREAS que faz tudo, não. O CREAS está à frente para montar o cronograma, para monitorar esse cronograma, executar, divulgar as ações, sensibilizar a comunidade. As outras campanhas, geralmente, como eu estou na básica, né, além de articuladora do selo, eu estou na gerência da proteção social básica, então, geralmente, as outras campanhas, eu assumo, né, vamos dizer, o comando, no sentido de estar articulando a rede, estar articulando o Conselho de Direitos, o próprio CRAS, através do PAIF, Criança Feliz, os projetos sociais que a gente tem, escolas, a saúde, os serviços de atenção primária, né? Então, a gente tem essa prática. Nós criamos um grupo de WhatsApp, ele é específico para as campanhas. Então, nesse grupo de WhatsApp, a gente tem lá os 3 mobilizadores, assistência, saúde e educação, e a gente tem toda a rede, tem representantes do Conselho Tutelar, Conselho de Direitos, todos os coordenadores da rede social assistencial estão nesse grupo, né, de WhatsApp, PAIF, PAEF, Programa Criança Feliz, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, a gente tem o Serviço de Acolhimento Institucional, enfim, além dos outros parceiros, né, a gente tem 2 entidades aqui no município, que são bem parceiras da gente, que é o Lar Santa Elizabeth e a ADSU Baixa Verde, então elas também compõem esse grupo de WhatsApp, e a gente sempre usa este canal para convocar a rede, para fazer a montagem do cronograma, planejar, é através desse grupo também que a gente socializa o que a gente está realizando, montou o cronograma, então através desse grupo a gente vai socializando, realizou outra atividade, então posta ali as listas de frequência, posta ali as fotos que foram realizadas. Quando a gente vai planejar, eu já apresento o formulário. O formulário que vocês disponibilizaram para a gente, ele foi divulgado de forma ampla aqui no município. Mandei para a coordenador do CRAS, do CRES, mandei para o Lar Santa Elizabeth, mandei para o Conselho Tutelar, mandei para as escolas. Porque a partir deste formulário, eles já sabem quais são os dados que a gente vai precisar para sistematizar os relatórios. Então, enviei por meio de ofício, enviei por meio de e-mail, enviei por meio físico, então todo mundo já sabe quais são aqueles dados. Inclusive, ontem, numa reunião que eu estava no CRAS, tratando do resultado sistêmico 7º, a coordenadora, ela dominava todo o formulário, ela já sabia lá quais eram os dados que a gente ia precisar para comprovar tais ações. Então, isso facilita muito. Se a gente não tiver esse cuidado de sistematizar, de registrar os dados, quando a gente for preencher o formulário, a gente vai se perder. Então, através do cronograma da campanha, através dos dados que são disponibilizados, fotos, relatórios, listas de presença, a gente vai extraindo e vai lançando lá no formulário. No início, em 2022, eu tentei, me esforcei no sentido de fazer com que o Conselho de Direitos ele assumisse a responsabilidade no sentido de sistematizar os dados das campanhas, mas não foi possível. A gente sabe, né, das demandas do Conselho de Direitos, a gente sabe que
todos representam ali políticas, representam entidades da sociedade civil, então tem um tempo bastante limitado. Geralmente, quando eles chegam aqui na gestão, que o conselho está vinculado à gestão de assistência social, já é para cumprir uma agenda de reunião ordinária, né? Agora eles estão na ativa, né, encabeçando a eleição do conselho tutelar. Então, a gente dialogou e eu, enquanto articuladora, eu fiquei responsável pela sistematização. Então, toda a sistematização das 5 campanhas, né, eu é que faço. Eu recebo os dados da educação, da saúde, dos serviços socioassistenciais, e eu sistematizo. Acontece, em algumas situações, o formulário ele vem incompleto, né? Está faltando ali um dado. Vamos dizer que o pai realizou uma oficina sobre educação não violenta. Então, vamos dizer que o pai não me deu todas as informações necessárias. Então, o que é que eu faço? Eu ligo para a coordenadora, vou atrás, olha, eu preciso desse dado. Como foi essa ação? Me explica mais. Qual foi o contato direto, o contato indireto? Então, a gente vai conseguindo montar este relatório, essa sistematização de forma coletiva, de forma intersetorial. Outra coisa importante que eu quero relatar é com relação à questão financeira. Realizar uma campanha, ela implica em gastos. Ela implica em planejamento financeiro. Então, para todo mundo já está claro. Chegou o final do ano, já se planeja. Quando vai fazer a licitação, a gente já deixa claro, olha, lembra das campanhas, tu vai realizar tal campanha, tu vai precisar de material gráfico, tu vai precisar de fazer uma panfletagem, tu vai precisar de fazer uma blitz. Então, isso já é prática também, é importante isso, porque se não houver o recurso, se não houver a previsão de recurso para as campanhas, quando chega o período de realizar, a gente vai estar engessado, sem conseguir realizar de forma, né, qualitativa. O município de Triunfo é uma cidade turística, eu acredito que alguns de vocês já conheçam aqui, né? É um município pequeno, do interior, mas é uma cidade bastante movimentada, uma cidade turística que recebe turistas diariamente. Então, a gente tem práticas de passeatas, a gente tem práticas de abordagens em bares, em restaurantes, a gente tem práticas de abordagens em oficinas mecânicas, a gente tem prática de campanhas porta a porta mesmo, né? Esse ano a gente foi novamente porta a porta, nas casas das famílias, comunicando e sensibilizando sobre a importância de prevenir, né, e de ter respostas seguras para as violências que acontecem. Uma coisa fantástica, e que Katiuska falou, é a gente aproveitar o que tem. Nós somos vários num único território. Estamos na saúde, assistência, educação, serviço de convivência, PAIF, Criança Feliz. Então, a gente aproveitou esta potencialidade, esta diversidade, para que a gente possa planejar de forma coletiva, né? Então, é importante a gente aproveitar aquilo que tem. Por que não aproveitar as visitas domiciliares do programa Criança Feliz para fortalecer e ampliar as nossas campanhas de prevenção? Por que não aproveitar as oficinas PAIF? Por que não aproveitar o NUCA? Né? Por que não aproveitar projetos sociais que a gente tem dentro da assistência em parceria com o Santander? Então, a gente se vale, a gente aproveita de cada serviço, de cada ator. A escola é fantástica, né? Quando eu recebo o relatório da escola, eu fico assim, encantada com a potencialidade que a escola tem de estar trabalhando as campanhas, de estar comunicando, de estar sensibilizando, de estar dando autonomia, empoderando esses meninos, essas meninas, para que, de fato, elas possam criar mecanismos de autoproteção frente às violências. Então, é fantástico trabalhar em rede, eu acho que é o ponto de partida para o sucesso da campanha, é o trabalho intersetorial. Agora, quando a gente foi vivenciar o Maio Laranja, no nosso planejamento, a gente tinha uma faixa de 20 pessoas planejando. A gente tinha saúde, a gente tinha assistência, a gente tinha educação, a gente tinha as entidades, a gente tinha Conselho Tutelar, Conselho de Direitos, NUCA. Foi trabalhoso? Foi. Foi difícil montar um cronograma? Foi. Montamos um cronograma com mais de 50 ações.
Foi difícil executar? Foi, doeu, custou, mas a gente executou e a gente hoje está obtendo os resultados que são as procuras pelos serviços, que são as procuras, que são as denúncias, que são as idas ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público, no sentido de proteger crianças e adolescentes. Então, trabalhar em rede é muito gratificante, é difícil, é custoso, é desconfortável, mas os resultados, eles vêm, eles são garantidos, e a gente só tem, por meio disso, né, como a gente coloca lá no final do instrumental, quais foram os resultados alcançados, a gente sempre relata a parceria, fortalecimento da rede, a divulgação dos serviços, o quanto a gente tem divulgado os nossos serviços, principalmente o de assistência, divulgar o trabalho do CREAS, o trabalho do Conselho Tutelar, divulgar o NUCA, porque a intersetorialidade, o trabalho coletivo, ele nos traz, não é, esses resultados. Quando a gente monta um cronograma, algumas ações a gente consegue partilhar de forma intersetorial, tipo uma passeata, a gente consegue levar toda a rede, mas há dentro das nossas ações, algumas ações que vão ser realizadas no âmbito da escola, então vai ser ali o professor, o aluno, a comunidade escolar, vamos dizer uma oficina PAIF, vai estar ali a técnica, vai estar ali o cuidador, a cuidadora, vai estar ali a coordenação do CRAS. Mas a gente procura se esforçar para que, em algumas ações que são mais amplas da campanha, a gente esteja enquanto rede. Não esteja somente o CRAS, não esteja somente o CREAS, mas a gente esteja toda a rede presente para fortalecer, para dar visibilidade, não é, ao nosso trabalho. Então, essa é a nossa experiência, né, que a gente vivencia. Como eu já disse, não é fácil, né, mas ela é gratificante, porque no final, geralmente, quando a gente finaliza uma campanha, né, a demanda no CRAS aumenta, a demanda no CREAS aumenta, a demanda no Conselho Tutelar aumenta, no próprio Ministério aumenta, mas por quê? Porque, né, a população ela vai se empoderando, as crianças e os adolescentes, a população vai conhecendo os canais de denúncia, vai conhecendo mais sobre a temática e vai procurando respostas, né, para que, de fato, esse enfrentamento ele aconteça. Olha, Rosilene, muito bom te ouvir. Obrigada, muito obrigada por essa partilha, porque a gente sabe, como você bem colocou, dos desafios que o município, e aí não é diferente nos demais, a gente sabe disso, mas que algumas estratégias, eu fui até pontuando aqui, que você falou, que é muito possível, né? O trabalho em rede, ele é difícil, mas ele é possível. Então, fazer com que o outro também se perceba parte do processo e fazer com que o outro ele acabe, várias forminhas para você e para o município, fazer com que o outro também se perceba, traz resposta, né, a essas violências, para além de uma sistematização, porque a sistematização ela é importante, mas para além disso, qual é a lição aprendida, qual é o resultado alcançado, o que é que a gente quer, e aí alinhado sempre ao objetivo que foi traçado, onde a gente quer chegar. Né? Eu acho que é importante também falar para os municípios, principalmente municípios que têm vigilância socioassistencial, né, que a vigilância na saúde também, a vigilância em saúde, que subsidie também os trabalhos, né, de quem vai identificar, né, no município as situações de violência e de violação de direitos. Então, traz também alguns elementos. E você falou de cronograma, né? O município ele se organiza elaborando um cronograma de atividades. E que esse cronograma ele não pode ser só Rosilene sentada pensando no que é que a saúde vai fazer, no que é que a educação vai fazer, no que é que o conselho vai fazer, não. É um cronograma compartilhado, né? Um cronograma onde todo mundo se sente parte. E vai e faz, né? Então, muito obrigada por essa partilha. Eu não sei se tem pergunta, porque eu estou aqui tanto no computador como no celular. Eu não olhei, Eulália, se tem, Claudeia, né? Se tem alguma pergunta. Eu só vi que tem a Maria do Amparo com a mão levantada. Mas, parabéns, tá? Para Triunfo, Rosilene. Conte sempre conosco. Não só dar certo, mas eu tenho certeza que todo mundo que está aqui nesse momento, né, para também conversar contigo e a gente criar essa grande rede, porque também nós trabalhamos em rede, né? O nosso trabalho é em rede. À medida que a CERT ela se coloca à disposição para aprender e também trocar experiências e dar todo o apoio, esse também é um trabalho em rede.
Então, a gente está muito aqui à disposição, né, não só de Triunfo, mas de todos, e eu tenho certeza que todo mundo está aqui também, pode beber dessa fonte, né, dessas lições aprendidas. Muito, muito obrigada para Triunfo, muito obrigada, Rosilene, por aceitar compartilhar isso conosco, tá bom? A Maria do Amparo, né, que tá com a mãozinha levantada, quer falar? Deixa eu só liberar o microfone dela, rapidinho. E Joanderson, eu acho também. Joanderson. Maria Tá do bom? Amparo, pode falar. Maria, tá aí? Quer passar para Joanderson enquanto ela... Joanderson tirou a mãozinha? Tirou. Tirou. Ou tá tímido hoje? O povo está tímido, não é? Mas, olha, gente, é um prazer enorme, assim, eu acho que a pauta de prevenção e resposta às violências está relacionada a várias outras, né? Então, nós estamos sempre nessa busca, né, por resposta, por garantia de direitos, e nessa busca a gente precisa, sim, criar várias estratégias, várias opções de intervenção. Eu não sei se mais alguém tem pergunta, gente. Tá todo mundo quietinho, calado. O que foi que houve? Foi bom demais, né? O pessoal tá agradecendo aqui no chat. Oh, coisa boa. Eu vou colocar mais uma vez a lista de presença no chat da gente, para quem conseguir abrir, se inscrever. Tem professor. Vitor levantou a mão. Teu áudio está fechado, Pronto. O pessoal baixou a mão, eu acho que trocaram a reação pela mãozinha. Ah, tá. Gente, professora Helena. Falar? Sim. Sim, bom dia, minha gente. Bom dia. Maria Helena, articuladora do selo de Flecheiras. Me responda sobre a questão, por gentileza, a questão das fichas, que eu acho que eu peguei depois. Não sei se vocês falaram. A gente usa as mesmas de 2022, né? Aquela que a gente preenche as ações, né? Isso, e posta as 5 simultaneamente. Não é assim? Olha, tem a opção... Eita, quer falar, Eulália? Não, só ia retomar, no caso, né? O que eu tinha falado anteriormente, para contribuir um pouco também, a questão lá. Vocês entram na PCJ, no resultado sistêmico 6, e aí vocês vão ver o campo de atividade das que já foram em 2022. E aí é no novo ponto das ações de 2023. É o mesmo formulário, mas é bom utilizar esse do campo de 2023, né? Porque está datado. E lá também vocês conseguem editar e postar no campo referente a 2023, tá certo? Para que quando a gente for olhar lá a atividade, esteja no local certo de postagem. E complementando, viu, Helena, essa fala da Eulália, para cada ação, para cada campanha, é um formulário. Ou pode sim, cada ação um formulário, e você pode salvar num PDF só. Mas cada ação é um formulário específico, tá, Helena? Porque aí fica também mais fácil e organizado, e a gente percebe quais foram as estratégias e as campanhas que o município realizou, tá? E a gente consegue também, pelo menos eu fiz assim, em 2022, a gente preencheu todos os campos e anexamos fotos. Então, a gente anexou as fotos e foram as 5 postadas no mesmo dia. Então, a gente espera fazer todas e a gente posta todas. Certo. E uma outra coisa, Helena, eu que agradeço, nós agradecemos sua participação. O que é importante também, gente, esse momento aqui ele vai ficar gravado. Quem não conseguiu participar e vocês conhecem, por favor, disseminem, né? Como a gente falou, e Claudéia lembrou também, nós estamos no finalzinho, na reta final, né, do selo. Nós temos até 31 de dezembro para sistematizar, organizar as informações e postar na PCJ. Então, a gente tem realmente um prazo relativamente curto,
esse ano está voando, né? A gente está no final de setembro, então só temos outubro 3 meses para fazer isso. Quem não realizou as ações, vamos correr, vamos cuidar para realizar. Eu tenho que botar dor de cabeça. Eita, É o tira quê? aí. Lucimar, tá. Eu pensei que era alguma coisa aqui. Vamos cuidar, vamos correr, fazer essas ações, garantir os direitos dessas crianças, né, combater mesmo, né, a violência, que é, infelizmente, muito latente, muito real, né, e a gente precisa prevenir e responder essas violências, porque como agentes públicos, nós temos essa responsabilidade para além, né, da sensibilidade que a gente tem para fazer as ações acontecerem, né? Então, contem sempre conosco, nós estamos sempre atentos aos canais de comunicação, ao BOLT, né, que é o sistema que a gente tem de contato direto com vocês, e fiquem sempre à vontade. Esse canal, esse momento de hoje foi um momento muito importante, muito bom, mas a gente não encerra aqui, né, a gente está sempre atento. Fica à vontade, Eulália, vou falar. A gente tem Clodoaldo também, que eu gostaria de fazer uma pergunta. Fica à vontade, fica à vontade. Já abri seu microfone. Bom dia, pessoal. Eu sou articulador do Selo Unicef do município de Joca Claudina, aqui no estado da Paraíba. É só para saber o seguinte, eu posso estar postando de acordo com o que vai acontecer nas ações, para eu não postar os 5 relatórios tudo de uma vez? Eu posso estar postando 1, 2, 3, para não ficar tudo para me fazer na reta final? Pode sim. Pode fazer o registro também. Agora, o importante é, de fato, cumprir os 5 até 31/12. Está lá postado, né? Principalmente porque cada ação no formulário vai ser possível. Acredito que se os municípios tenham organizado as suas ações, tem até mais do que 5 atividades, porque tem várias políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes. Então, é só oficializar isso na PCJ. A gente tem mais do que isso já. Tivemos o Agosto Lilás, tivemos o Setembro Amarelo, tivemos o Setembro Verde, que é a inclusão também, que é a questão da inclusão. Tivemos um trabalho muito bonito aqui este mês, que é voltado para a inclusão, as crianças com deficiência. Foi maravilhoso. Então, tá ótimo. Obrigado. Nada, eu queria aproveitar essa tua fala para reforçar, tá, o que a gente trouxe aqui nesse momento de plantão, que é o seguinte: tem muitas ações que têm sim a sua importância, a gente sabe disso, da importância dentro do município, a gente só precisa ficar atento se essas ações elas têm interface, elas têm relação, né, com a prevenção e resposta às violências contra crianças e adolescentes. Por exemplo, o Agosto Lilás, a Juliara, ela trouxe essa pergunta. O Agosto Lilás, eu posso colocar como uma ação de prevenção e resposta às violências? Se essa ação do Agosto Lilás, ela vai... O que ocasionou, né, a violência contra a mulher, ela vai, sim, gerar um dano para a criança e adolescente, e que há uma intervenção e uma prevenção do município para essa violência contra a criança e adolescente, aí sim, você vai registrar, você vai colocar que no Agosto Lilás houve uma ação de prevenção e resposta à violência contra a criança e adolescente, porque se identificou no município que há muitas mulheres, né, que sofrem a violência e que essa violência ela vai repercutir, como um exemplo, no desenvolvimento infantil, né, e nos adolescentes. Aí sim você vai reportar. Mas o Agosto Lilás, por si só, uma campanha que traga o combate à violência contra a mulher, ela não se configura como uma ação de prevenção e resposta às violências contra crianças e adolescentes. Ela se configuraria se realmente tiver uma relação direta com essa prevenção e resposta às violências. Isso é com Setembro Amarelo, com a gravidez na adolescência, todas as outras ações. Precisa ter essa relação direta. Por isso que a gente traz alguns temas que são muito relacionados, né, à violência, prevenção e violência às respostas, como a educação não violenta, o trabalho infantil, a desigualdade de gênero, o racismo. Então, são temas que têm uma relação muito direta. Esses, do Agosto Lilás, o Setembro Amarelo, elas precisam ter essa relação, tá, Clodoaldo? Clodoaldo, os demais. Tá? Porque a gente vai percebendo
de alguns municípios que relatam, e que é muito válido realmente fazer, mas que tem uma conotação que não é relacionado a esse resultado específico, e aí, quando vai para a PCJ, a gente não consegue pontuar, porque não tem realmente a relação direta, tá bom? Olha, só para uma colocação. Acredito eu, quando fala na Agosto Lilás, sobre o trabalho da mulher, se não foi trabalhado nas escolas, dentro com o adolescente, com a criança, nos núcleos, eu vejo que, de fato, foi só voltado para o grupo de mulheres do CRAS, de fato, não é uma ação voltada para a criança e adolescente. Mas quando se trabalha a prevenção, o cuidado de como preparar esses adolescentes, não só a menina, mas também o menino, se a menina é violentada, o agressor deve ser o homem. Então, a gente teve esse cuidado de trabalhar essa política pensando no seguinte: vamos trabalhar, aproveitar o Agosto Lilás e dizer para os meninos e meninas que é importante ter amor pelo próximo, pela menina, independente. Então, assim, já de novo, já de 12 anos, 13 anos, a galera jovem, porque é o seguinte: hoje os namoros via WhatsApp, via internet, hoje meu Deus do céu, não tem os atos sexuais porque não pode, mas, Ave Maria, é triste a forma que estão usando as redes sociais. Então, a gente trabalhou isso também nas escolas. Sim, Clodoaldo, é nessa relação que precisa ter cuidado, tá? Mas é muito, muito bom, até alguém colocou assim, muito pertinente essa colocação. Esse tema, ele pode sim ser trabalhado com esse olhar, né, direcionado à prevenção e à resposta às violências contra as crianças e adolescentes, tá bom? Ok, obrigado. Eu que agradeço a participação, muito obrigada. Tem mais alguém, Eulália, ou Claudeia? Não temos. Tem não? Finalizar. É tão ruim dizer tchau, porque é muito bom estar aqui com vocês, porque esse momento é um momento muito rico. A gente que traz a informação, mas a gente sabe e bebe muito dessa fonte de vocês, do que vocês realizam, do que vocês fazem. Então, poxa, que coisa boa estar aqui, e que venham mais momentos, que a gente consiga estar interagindo sempre com vocês, se apoiando, né, e dizendo para vocês que nós somos uma rede, sempre, né, que esse trabalho ele não é fácil, não é. Quando a gente se coloca também no lugar do outro, quando a gente percebe a dificuldade do outro. Ai, quantas mãozinhas e coraçõezinhos. Ai, coisa boa. Quando a gente se percebe. E assim, o afeto, gente. A gente precisa trabalhar esse afeto, a gente precisa trabalhar essa relação de cuidado, né? Esse cuidado com a criança, com o adolescente, esse apoio à família, porque muitas vezes a família ela vem de uma trajetória tão difícil de violência, né? E acaba reproduzindo essa violência, né, para a sua criança, para o seu adolescente. E quando a gente vai com o afeto, com esse cuidado na fala, com a atenção, né, a escuta que é qualificada, isso faz toda uma diferença, gente, no território. E pode esperar isso da gente aqui também, tá? Da CERT, de toda a equipe da CERT. Eu estou há um mês e pouquinho, mas eu já me sinto uma família, assim, dentro de uma família, a Eulália, a Claudeia e todo mundo, e vocês agora que fazem parte dessa família grande, né, que a gente consiga, né, se apoiar, estar sempre junto. Gente, muito, muito obrigada pela manhã de hoje. Vai ficar guardado na memória, além de ficar guardado também, né, gravado, e a gente vai disponibilizar para todo mundo, tá bom? E contem sempre conosco. Eulália, quer falar alguma coisa, Claudia? Só agradecer a presença, né? E seguimos juntos. Vamos embora. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, gente. Bom dia de trabalho. Obrigada. Um excelente dia de trabalho para todo mundo. Para todo mundo.